Olá, que alegria ter você aqui no Rimadamente para mais um encontro. Hoje quero te convidar a conhecer Jonas. A história dele começa onde a esperança parece um luxo distante, um sussurro quase inaudível em meio ao barulho da necessidade. Mas é justamente ali, na poeira e na luta diária, que ele descobre, quase sem querer, uma força que nem imaginava possuir, um dom que ousa desafiar a dureza do seu mundo. A jornada de Jonas é sobre os sonhos que teimam em nascer mesmo no solo mais árido, sobre as cicatrizes que se transformam em mapas e sobre como as palavras, uma vez encontradas, podem mudar um destino. Por que essa história merece sua atenção e seu tempo? Porque a luta de Jonas para vencer a pobreza, para encontrar sua voz e seu lugar no mundo, não é apenas dele. É um espelho de muitas das nossas próprias batalhas internas, da nossa busca incessante por dignidade, por significado e por um propósito que nos faça levantar a cada manhã. Prepare-se para se emocionar, se inspirar e, quem sabe, reencontrar um pouco da sua própria força nos passos teimosos desse menino. A infância de Jonas tinha o cheiro acre da terra batida do pequeno casebre onde morava e o gosto amargo da escassez que, volta e meia, apertava o estômago. Era um canto esquecido de um Brasil rural, desses que os mapas mal registram, onde a esperança parecia murchar antes mesmo de florescer. Ali viviam ele, sua mãe Maria, uma mulher de olhar doce mas vincado pelo cansaço, cujas mãos calejadas conheciam mais o peso da enxada na roça alheia do que o afago nos filhos. E os dois irmãos menores, Bia e Léo, um par de olhos curiosos e risadas fáceis que viam em Jonas não apenas o irmão mais velho, mas o protetor, o contador de histórias inventadas, o mágico capaz de transformar gravetos em espadas e pedrinhas em tesouros. Sapatos eram um sonho distante, um luxo reservado para os dias de festa na vila, e olhe lá. Na maior parte do tempo, os pés descalços de Jonas sentiam o frio cortante do chão nas madrugadas e o calor abrasador da terra ao meio-dia, criando uma couraça que, no entanto, não o protegia da aspereza do mundo. Fome era uma visita indesejada, mas frequente, e ele aprendeu cedo a arte de disfarçar o ronco insistente do estômago, principalmente para não adicionar mais uma ruga de preocupação à testa já marcada da mãe. Mas mesmo em meio a tanta privação, Jonas carregava dentro de si uma curiosidade devoradora, uma fome diferente, a de entender o mundo. Seus olhos grandes e atentos absorviam cada detalhe. O voo sincronizado dos pássaros ao entardecer, o desenho caprichoso das nuvens antes da chuva, as poucas letras que Maria, com um esforço heróico, após um dia exaustivo de trabalho, lhe ensinava à noite, sob a luz trêmula e amarelada de um lampião a querosene que teimava em querer se apagar. A vida, que já se mostrava uma madrasta severa, resolveu testar os limites daquela pequena e frágil família de forma ainda mais brutal. Maria, que vinha tossindo há semanas, uma tosse seca e persistente que a deixava sem fôlego, começou a definhar. A fraqueza a consumia visivelmente, roubando-lhe o pouco de cor que ainda restava em seu rosto e a força para o trabalho que garantia o sustento escasso. O posto de saúde da vila vizinha, uma construção simples com mais boa vontade do que recursos, pouco pôde fazer. O médico, figura rara que aparecia esporadicamente, apenas balançava a cabeça com tristeza, oferecendo palavras de consolo e receitas de chás de ervas que, embora feitas com fé, de nada adiantavam contra o mal que a consumia. Jonas, aos 12 anos recém-completados, assistiu impotente a mãe se apagar aos poucos, dia após dia, como uma vela esquecida no vento forte. Em uma noite particularmente fria e silenciosa, sob um céu incrivelmente límpido e coalhado de estrelas que pareciam observar a tudo com uma indiferença cósmica, Maria partiu. O choro agudo e desesperado de Bia e Léo rasgou a quietude do casebre, um som que se entranhou na alma de Jonas, e ali ficaria para sempre. Ele, engolindo um nó na garganta que parecia feito de pedras pontiagudas, abraçou os irmãos com força, tentando ser o escudo que já não tinham. Não houve tempo para suas próprias lágrimas. A urgência da sobrevivência e a responsabilidade recém-imposta se sobrepuseram à sua dor de menino. Naquele instante, ao lado do corpo frio da mãe, enquanto os irmãos soluçavam agarrados ao seu pescoço magro,
sua infância se esvaiu, tornando-se uma lembrança distante. Mas, junto com a dor lancinante da perda, uma promessa silenciosa e inabalável nasceu em seu peito. Ele cuidaria de Bia e Léo. Não importava como, não importava o que, ele seria o esteio deles. Os meses que se seguiram foram um borrão indistinto de trabalho árduo e exaustão profunda. A pequena escola, com suas letras e números que mal começara a decifrar e que representavam um universo de possibilidades, teve que ser abandonada. Tornou-se um luxo que ele não podia mais se permitir. Agora, sua realidade era a necessidade premente de trazer comida para casa. Jonas fazia bicos na feira da vila, sua figura franzina se perdendo entre os adultos, carregando sacos de grãos e verduras que pareciam pesar mais que ele próprio para os comerciantes locais. Capinava quintais sob o sol inclemente, ajudava a consertar cercas, fazia qualquer serviço que lhe rendesse alguns trocados, o suficiente para comprar um pouco de feijão, um punhado de farinha, talvez um naco de rapadura para adoçar a boca dos pequenos e lhes arrancar um sorriso. Chegava ao casebre ao anoitecer, o corpo moído de cansaço, a poeira da estrada grudada na pele, mas ainda encontrava forças para acender o fogão, cozinhar o pouco que tinham e, principalmente, para inventar histórias para Bia e Léo. Histórias de mundos mágicos onde não havia fome nem tristeza, onde as mães não morriam e os irmãos mais velhos podiam ser apenas meninos. O cansaço era seu companheiro mais fiel, e o medo constante de não conseguir, de falhar com sua promessa, era seu fantasma particular, assombrando suas poucas horas de sono inquieto. Muitas noites, depois que os irmãos adormeciam, exaustos e abraçados num canto da esteira, Jonas se sentava do lado de fora do casebre, sob o mesmo céu estrelado que testemunhara a partida de sua mãe. E era ali, naquela imensidão silenciosa e profunda, que ele encontrava seu único e secreto refúgio. Um caderno velho, de capa dura e folhas amareladas, um presente esquecido de uma antiga professora da escola, e um toco de lápis, já minúsculo, que ele guardava como se fosse a mais valiosa das joias. Escondido de todos, especialmente do olhar severo do tio que viria a acolhê-los, ele desenhava. Não paisagens bucólicas ou objetos do cotidiano, mas os sentimentos complexos que o sufocavam e para os quais não encontrava palavras. A saudade da mãe era uma estrela cadente deixando um rastro de luz e dor. A fome, um monstro disforme com garras afiadas. A esperança, um pequeno e teimoso broto de planta tentando romper a terra seca e dura. E às vezes, entre os desenhos, arriscava palavras, pequenas frases soltas, versos tortos que tentavam dar nome à sua angústia, ao seu amor pelos irmãos, à sua frágil e persistente vontade de viver e sonhar. Era seu segredo mais bem guardado, sua forma de não enlouquecer, sua maneira de manter viva a curiosidade e a sensibilidade que a dureza implacável da vida tentava, a todo custo, esmagar. Um tio distante, irmão de sua mãe, um homem rude e pragmático, calejado pelas intempéries da vida na roça, apareceu tempos depois, mais por um senso de obrigação familiar do que por afeto. Olhou para os 3 sobrinhos órfãos com uma expressão indecifrável, uma mistura de pena e resignação diante de mais um fardo. Levou-os para morar com sua já numerosa família, em troca, é claro, de mais braços para o trabalho pesado na lavoura. A casa do tio era um pouco maior, a comida um pouco menos escassa, mas o espírito de Jonas se sentia ainda mais aprisionado, mais vigiado. O trabalho na plantação era de sol a sol, uma rotina esmagadora que lhe roubava as energias e os poucos momentos que antes dedicava aos seus desenhos. O tio não tinha a menor paciência para o que chamava de molecagens ou sonhos de menino vadio. Para ele, a única realidade era a terra, a enxada, a luta pela sobrevivência. Certa vez, vasculhando os poucos pertences de Jonas, encontrou o caderno escondido. Folheou com desprezo os desenhos e as palavras incipientes. "Isso não enche barriga, moleque", rosnou, a voz carregada de uma incompreensão que feria mais do que um tapa. "Seu futuro é na enxada, como o meu foi, como o de seu pai que não servia para nada e sumiu no mundo." E, com um gesto brusco e definitivo, amassou alguns dos desenhos mais queridos de Jonas
e os atirou no fogo do fogão a lenha onde se cozinhava o jantar. Jonas sentiu como se um pedaço de sua própria alma estivesse queimando junto com aqueles papéis. A vergonha o engoliu. A raiva impotente apertou sua garganta. Por um longo tempo ele parou de desenhar, parou de escrever. O medo do ridículo, a sensação esmagadora de que seus sentimentos e sua arte eram realmente inúteis, como ervas daninhas, o silenciaram. Aquele pequeno refúgio secreto parecia ter sido irremediavelmente destruído. Mas a semente da esperança, uma vez plantada no coração de uma criança, é incrivelmente teimosa. Em um raro dia de feira na vila, enquanto descarregava caixotes pesados de legumes para um comerciante local, suor escorrendo pelo rosto empoeirado, Jonas viu um homem diferente dos outros. Estava sentado tranquilamente num banco de madeira, à sombra generosa de uma mangueira frondosa, e lia um livro com uma capa colorida e gasta, um leve sorriso nos lábios. Nunca Jonas tinha visto alguém ler com tanto prazer, com tamanha absorção. O homem, percebendo o olhar fixo e curioso do menino, levantou os olhos e, surpreendentemente, sorriu para ele. Um sorriso aberto e convidativo. Era um professor itinerante, figura quase mítica naquelas paragens esquecidas. Um desses andarilhos do saber que viajavam de comunidade em comunidade levando um pouco de conhecimento, muitos livros e incontáveis histórias. Com uma gentileza e um respeito que Jonas quase não conhecia, o professor puxou conversa. Perguntou seu nome, sua idade, se gostava de histórias. Jonas, vencendo a barreira da timidez e o medo aprendido da repreensão, sentiu uma confiança inexplicável naquele estranho de olhar bondoso e, com a voz embargada, acabou contando sobre seu caderno perdido, sobre os desenhos que o tio desprezara, sobre as palavras que teimavam em querer sair. O professor ouviu tudo com uma atenção genuína, uma escuta que parecia validar cada sentimento do menino. Não o interrompeu, não o julgou. Ao final, pediu, com suavidade, se Jonas ainda tinha algum daqueles desenhos. Com as mãos trêmulas e o coração aos pulos, Jonas correu até em casa e voltou trazendo um dos poucos rabiscos que conseguira salvar da fúria do tio. O desenho de um pássaro com asas imensas, desproporcionais ao corpo pequeno, pronto para alçar voo de um galho seco e retorcido. O professor segurou o papel com delicadeza e seus olhos brilharam ao analisar o traço simples, mas cheio de expressão. Jonas, ele disse finalmente, e sua voz era calma e firme como uma rocha. Você tem um dom precioso aqui, uma alma de artista. Nunca, ouviu bem, nunca deixe que ninguém, nem mesmo a dureza da vida ou a incompreensão dos outros, apague essa chama que existe dentro de você. O mundo, meu menino, precisa desesperadamente de beleza. Precisa de gente que sonha e que transforma seus sonhos em algo que os outros possam ver e sentir, como você faz. Antes de partir, no dia seguinte, pois sua jornada era seguir sempre em frente, o professor deixou com Jonas um presente que mudaria sua vida. Um lápis novo, de grafite macio, e um pequeno bloco de papel branco imaculado. Continue, ele disse apertando o ombro do menino. Continue contando suas histórias, Jonas, mesmo que a princípio seja só para as estrelas. Um dia, acredite em mim, o mundo vai precisar ouvi-las. Jonas segurou aqueles presentes como se fossem o maior tesouro do universo. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Olhou para o céu estrelado, o mesmo céu que tantas vezes fora testemunha de sua solidão, e pela primeira vez em muito, muito tempo, sentiu que talvez, só talvez, o tio não estivesse completamente certo. Talvez seus passos descalços, agora guiados por aquela teimosia em sonhar e pela validação de um estranho bondoso, pudessem de fato levá-lo a algum lugar para além da poeira daquela estrada sem fim. Uma pequena, mas incandescente esperança começou a arder em seu peito. O bloco de papel e o lápis novo, presentes do professor itinerante, tornaram-se para Jonas mais do que simples ferramentas. Eram amuletos, a prova palpável de que seu mundo interior, seus sonhos rabiscados, tinham valor para alguém. Ele os guardava com um cuidado quase sagrado no oco da velha mangueira, seu ateliê secreto, longe dos olhos e do desprezo do tio. A chama da esperança, acesa por aquelas palavras de validação,
lutava para se manter viva contra os ventos gelados da realidade. O trabalho na roça continuava brutal, de sol a sol, e o cansaço, um companheiro fiel que lhe pesava os ombros e embotava os sentidos. Mas agora, havia um propósito renovado em seus momentos roubados. Na penumbra do amanhecer ou no silêncio da noite profunda, enquanto a casa dormia, Jonas se esgueirava para seu refúgio. E ali, sob a copa da mangueira que parecia um guardião cúmplice, ele dava vazão à sua alma. Desenhava com uma urgência febril, não apenas os pássaros em voo que tanto amava, mas também as mãos calejadas dos trabalhadores, o olhar resignado das mulheres da vila, a força bruta do tio ao manejar a enxada, uma tentativa de compreender e registrar a dureza e a beleza oculta daquele mundo. E as palavras antes tímidas começavam a ganhar corpo, transformando-se em pequenos versos que descreviam a saudade da mãe, o medo da fome, a teimosia de um girassol que buscava o sol em meio à seca. Se a vida é terra seca, escreveu certa vez, meu sonho é ser a primeira chuva. Seus irmãos Bia e Léo eram sua âncora e sua maior inspiração. Bia, agora com seus 9 anos, ajudava a tia nos afazeres domésticos, seus olhinhos frequentemente perdidos em algum ponto distante, como se buscasse algo que lhe fora tirado. Léo, com 7, já acompanhava Jonas em alguns trabalhos mais leves na roça, mas sua verdadeira alegria era quando o irmão mais velho, no refúgio da noite, lhe mostrava os desenhos. Jonas, com cuidado, revelava seu universo secreto aos pequenos. Olha, Léo, essa é a mamãe. Virou uma estrela e está cuidando da gente lá de cima, dizia, apontando para um desenho de uma figura luminosa no céu. Léo perguntava, com a pureza das crianças, e a gente também vai virar estrela, Jonas, para ficar perto dela. Jonas o abraçava forte. Um dia, Léo, a gente vai brilhar muito, mas aqui na terra mesmo. Prometo. Para Bia, ele desenhava jardins floridos, casas com janelas grandes e mesas fartas, tentando pintar um futuro menos cinzento do que o presente que os envolvia. Eram momentos de cumplicidade e ternura que aliviavam o peso dos dias. Ele sentia, no entanto, uma pontada de angústia. Como poderia oferecer mais àqueles 2 seres que dependiam tanto dele? Seus desenhos, por mais que aquecessem suas almas, não colocavam comida na mesa. Essa dúvida o corroía. O tio, embora ainda desconfiasse das inutilidades de Jonas, parecia ter baixado um pouco a guarda desde que o rapaz mostrara alguma serventia prática. A história da placa para o coronel correu à pequena vila. Não que tivesse trazido fama ou fortuna, mas gerou um respeito discreto. Um dia, o farmacêutico da vila, seu Ramiro, um homem idoso e de pouca vista, pediu a Jonas que pintasse os nomes dos remédios em letras grandes nas prateleiras de sua pequena farmácia. Minhas vistas já não são o que eram, menino, disse ele, e sua letra na placa do coronel é muito caprichada. Jonas passou uma tarde inteira na farmácia, desenhando as palavras com cuidado, sentindo o cheiro forte dos medicamentos e a poeira dos frascos antigos. Seu Ramiro, em troca, deu-lhe algumas moedas e um pequeno vidro de xarope para tosse, lembrando da doença que levara Maria. Leve para seus irmãos, nunca se sabe. Jonas agradeceu, o coração apertado pela lembrança e pela gentileza. Aqueles pequenos trabalhos, embora esporádicos, alimentavam nele uma fagulha. Seu dom, sua arte, talvez pudesse de alguma forma ajudá-los. Mas como? A pergunta ecoava em sua mente enquanto voltava para casa, o pequeno vidro de xarope seguro na mão como um tesouro. O céu naquela tarde parecia menos um teto opressor e mais uma tela vasta, cheia de possibilidades. Mas a vida no sertão é um ciclo implacável de fartura e escassez, e a seca daquele ano chegou mais cedo e com mais força do que o esperado. O verde da roça do tio tornou-se um amarelo pálido e quebradiço. Os animais emagreceram a olhos vistos. A água do pequeno açude baixou a níveis alarmantes. E a fome, aquela velha conhecida, voltou a bater a porta com insistência. Os bicos de Jonas na vila desapareceram, pois quem tem dinheiro para a arte quando o prato está vazio? O humor do tio azedou de vez, e cada dia era uma nova descarga de frustração e amargura sobre a família. Foi então que Bia adoeceu. Uma febre alta, intermitente, que a deixava prostrada na esteira, os lábios secos e os olhos fundos. Jonas se desesperou. Os chás da tia não surtiam efeito.
O xarope de seu Ramiro já havia acabado há tempos. Léo choramingava ao lado da irmã, assustado. O tio apenas resmungava sobre corpo fraco e mais uma boca para alimentar. Se não melhorar logo, não sei o que vai ser, dizia. E suas palavras eram como golpes em Jonas. Jonas passava as noites em claro ao lado de Bia, colocando panos úmidos em sua testa, tentando lhe dar um pouco de água com açúcar. Em seus delírios febris, ela chamava pela mãe. E Jonas, com o coração em pedaços, sussurrava palavras de conforto, cantava cantigas de ninar que mal lembrava e desenhava para ela em seu bloco um mundo onde não havia doença nem dor, onde anjos sopravam brisas frescas sobre meninas febris. Ele se sentia impotente, esmagado pela miséria e pela doença. Onde estava a beleza que o professor falara? Onde estava a força de seus sonhos? Ele olhava para suas mãos, que sabiam desenhar e escrever, mas que não sabiam como curar sua irmã. De que adianta minha arte? Pensou com amargura, se não posso salvar quem eu amo. Aquele foi o fundo do poço. A desesperança o envolveu como um manto pesado. Numa dessas noites de vigília, enquanto observava a respiração fraca de Bia, Jonas lembrou-se das histórias do professor itinerante. Histórias de cidades grandes, distantes, com médicos, hospitais, e onde, dizia o professor, até os sonhos mais simples encontram um jeito de acontecer. Uma ideia louca e desesperada começou a tomar forma em sua mente. A cidade. Talvez lá ele pudesse encontrar ajuda para Bia. Mas como? Ele era só um rapaz, quase um menino, sem dinheiro, sem conhecer ninguém. E Léo? Não podia deixá-lo com o tio naquele ambiente hostil. O medo era um nó gelado em seu estômago. Mas o olhar febril de Bia, a fragilidade de seu corpo pequeno, eram um aguilhão ainda mais forte. Ele precisava tentar qualquer coisa, antes que fosse tarde demais. A decisão amadureceu dolorosamente ao longo de uma noite insone. Ao primeiro sinal do amanhecer, enquanto a casa ainda dormia, Jonas agiu. Com o coração batendo descompassado, ele arrumou uma pequena trouxa, o resto da farinha que tinham, uma cabaça com água, seu precioso bloco de papel e o lápis. Deu um beijo leve na testa de Bia, que ardia em febre. Sussurrou em seu ouvido: "Eu vou te trazer a cura, minha irmã, eu prometo." Depois, acordou Léo com cuidado. "Léo", disse baixinho, "preciso que você seja muito forte agora. Vou buscar ajuda para Bia. Cuide dela até eu voltar. Está bem? Não deixe o tio brigar com ela." Léo, assustado, apenas assentiu, os olhos cheios de lágrimas. Jonas o abraçou com toda a força que tinha, sentindo o cheiro infantil dos cabelos do irmão. "Eu volto logo. Confia em mim." E, antes que o sol se erguesse por completo no horizonte, tingindo o céu de um laranja esperançoso e ao mesmo tempo melancólico, Jonas partiu. Os pés descalços, acostumados à terra batida, agora pisavam a estrada poeirenta que levava ao desconhecido. Levava consigo o peso da responsabilidade por duas vidas, a dor da despedida e uma pequena, quase insana, chama de esperança de que sua arte, sua teimosia, sua coragem pudessem de alguma forma operar um milagre. Não sabia ao certo o que faria, mas sabia que tinha que ir. O eco de seus passos descalços era o único som em meio ao silêncio da madrugada. Cada passo um verso de uma canção incerta, mas decidida. A estrada de terra, antes apenas uma linha poeirenta no horizonte da vila, agora se estendia sob os pés descalços de Jonas, como um caminho incerto e infinito. O sol da manhã, ainda tímido, começava a dourar o topo das árvores esparsas. Mas não aquecia o frio que Jonas sentia no peito, uma mistura de medo do desconhecido e da angústia pela irmã deixada para trás. A trouxa pequena em suas costas parecia pesar 1 tonelada, não tanto pelo conteúdo. Um pouco de farinha, a cabaça com água, o bloco de papel e o lápis que eram seu tesouro, mas pelo peso da responsabilidade e da promessa feita a Bia e Léo. "Eu volto logo, confia em mim." As palavras ecoavam em sua mente a cada passo. Ele olhava para trás de vez em quando, mas a curva da estrada logo escondeu o casebre do tio e a fumaça tímida que subia do fogão a lenha. Estava por conta própria, sozinho. A vastidão do mundo, antes uma ideia abstrata em seus desenhos, agora se apresentava real e intimidante. O que ele esperava encontrar na cidade grande?
Honestamente não sabia. Um médico? Remédio? Um milagre? Qualquer coisa que pudesse tirar Bia daquele estado febril que lhe roubava as forças. Os primeiros dias da jornada foram uma provação. O sol do sertão castigava sem piedade durante o dia, e as noites, embora estreladas, um céu que ele já não olhava com o mesmo consolo de antes, pois agora era um lembrete da distância e da solidão. Traziam um frio que penetrava seus ossos finos. A farinha acabou no segundo dia. A água, racionada com cuidado, no terceiro. A fome, aquela velha conhecida, voltou a ser sua companheira constante, mais voraz do que nunca. Ele aprendeu a identificar algumas frutas silvestres comestíveis, a pedir água nas raras casas de fazenda que encontrava pelo caminho. Algumas pessoas o olhavam com desconfiança, outras com pena. Um caminhoneiro de rosto bondoso parou e lhe ofereceu uma carona por um longo trecho, dividindo com ele um pedaço de pão e um gole de café. "Para onde vai, menino, assim sozinho?" perguntou o homem. Jonas, com a voz embargada, apenas conseguiu dizer: "Vou buscar ajuda para minha irmã. Ela está muito doente." O caminhoneiro balançou a cabeça, os olhos marejados. "Deus te acompanhe, filho. Coragem." Essa breve interação, a gentileza inesperada daquele estranho, deu a Jonas um pequeno sopro de ânimo para continuar. Em outros momentos, porém, encontrou a indiferença ou a hostilidade. Um grupo de rapazes mais velhos tentou roubar sua trouxa, mas ele conseguiu escapar, correndo com o coração disparado, sentindo o gosto amargo do medo na boca. À noite, procurava abrigo em vãos de pontes ou sob a copa de alguma árvore mais densa, o bloco de papel e o lápis sempre junto ao corpo, como uma última defesa contra o desespero total. Nesses momentos, ele desenhava. Desenhava o rosto febril de Bia, o olhar assustado de Léo, e às vezes desenhava a si mesmo como um cavaleiro andante em uma missão impossível, uma forma de dar coragem a si mesmo. "Eu preciso ser forte", pensava. "Preciso chegar." Depois de quase uma semana de caminhada exaustiva, Jonas avistou ao longe o que parecia ser a cidade grande. Uma mancha cinzenta no horizonte, com um burburinho distante que chegava aos seus ouvidos como o zumbido de um enxame de abelhas. À medida que se aproximava, o movimento aumentava. Carroças, alguns poucos carros barulhentos, pessoas apressadas indo e vindo. Quando finalmente entrou nas primeiras ruas, sentiu-se completamente perdido. Um grão de areia em um deserto de gente e de construções. O barulho era ensurdecedor, os cheiros desconhecidos. Crianças da sua idade, mas com roupas melhores e sapatos nos pés, olhavam para ele com curiosidade ou desdém. Ele se sentiu pequeno, sujo, invisível. Onde encontrar um médico? Onde ficava um hospital? Perguntou a uma senhora que vendia frutas na calçada. Ela o olhou de cima a baixo. "Hospital dos Pobres é para lá, menino", disse, apontando vagamente para uma direção. "Mas se sua irmã tá ruim mesmo, só com reza forte." Jonas agradeceu e seguiu, o coração apertado. O Hospital dos Pobres era um prédio grande, antigo, com uma fila imensa na porta. Pessoas com olhares cansados, doentes, esperavam por horas sob o sol. Quando finalmente conseguiu falar com uma enfermeira, a resposta foi um balde de água fria. "Não podemos fazer nada sem documentos, menino. E aqui só atendemos quem mora na cidade. Volte para sua terra." Desolado, Jonas sentou-se na calçada, as lágrimas que segurara por tanto tempo finalmente rolando pelo rosto sujo. E agora? O que faria? A promessa feita a Bia pesava como chumbo em sua alma. Os dias que se seguiram na cidade foram uma luta constante pela sobrevivência. Dormia nas marquises das lojas, revirava o lixo dos restaurantes em busca de algo para comer. Sempre atento, sempre com medo. A fome era uma dor física que o dobrava ao meio. Descobriu que a cidade grande podia ser ainda mais cruel do que a seca do sertão. Mas, em meio ao desespero, a lembrança do professor e de suas palavras sobre seu dom lhe davam uma força estranha. Um dia, faminto e exausto, sentou-se na praça principal e, com um pedaço de carvão que achara na rua, começou a desenhar no chão de cimento o rosto de Bia, com os olhos grandes e febris. Desenhava com uma urgência, uma necessidade de manter viva a imagem dela, de não esquecer o porquê de estar ali. As pessoas passavam, algumas olhavam com indiferença,
outras com curiosidade. Uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar gentil, parou e observou o desenho por um longo tempo. "Que menina bonita", disse ela. "É sua irmã?" Jonas, surpreso por alguém ter notado, apenas assentiu. "Ela está doente?" perguntou a senhora. Jonas contou sua história, a voz fraca, mas firme. A senhora o ouviu com atenção e, ao final, tirou algumas moedas do bolso. "Não é muito, meu filho, mas compre algo para comer. E não desista da sua irmã." Deu-lhe também o endereço de uma pensão barata onde talvez pudesse encontrar um abrigo temporário e um trabalho honesto, e falou de um médico aposentado que, às vezes, atendia gente necessitada em uma pequena igreja no bairro pobre. Aquele encontro renovou um pouco as esperanças de Jonas. Com as moedas, comeu um pão e um caldo quente, a primeira refeição decente em dias. Procurou a pensão, um lugar simples, mas limpo, administrado por uma mulher chamada Dona Rosa, de coração grande e pulso firme. Jonas ofereceu-se para ajudar na limpeza em troca de um catre num quarto dos fundos e um prato de comida. Dona Rosa, vendo a determinação nos olhos do menino, aceitou. Ali, Jonas encontrou um pouco de segurança, mas a preocupação com Bia e Léo não o abandonava. Como estariam? Será que Léo estava conseguindo cuidar da irmã? A distância e a falta de notícias eram uma tortura. Ele usava seus poucos momentos de folga para desenhar. Desenhava os rostos da cidade, os prédios altos que pareciam querer tocar o céu, as crianças que brincavam na praça. E sempre desenhava Bia, imaginando-a curada, sorrindo. Seus desenhos eram seu diário, seu consolo, sua oração. Um dia, Dona Rosa viu seus desenhos. "Menino, você tem talento", disse ela, admirada. "Por que não tenta vender alguns na feira de artesanato no domingo? Pode tirar uns trocados." A ideia assustou Jonas. Mostrar sua arte e vendê-la? Parecia algo tão distante de sua realidade. Mas a imagem de Bia doente e a necessidade de conseguir dinheiro para o médico o impulsionaram. No domingo seguinte, com o coração aos pulos, Jonas levou alguns de seus melhores desenhos para a feira. Sentou-se num cantinho com os papéis estendidos sobre um pano no chão. As pessoas passavam, olhavam, mas poucas paravam. Sentiu-se exposto, vulnerável. Lembrou-se do desprezo do tio. Estava quase desistindo quando um homem de aparência simples, talvez um turista, parou e observou seus desenhos com atenção. Elogiou seu traço, a emoção que transmitiam, e comprou um. O desenho do pássaro com asas imensas que ele refizera tantas vezes, o mesmo que mostrara ao professor itinerante. Aquela pequena venda, aquelas poucas moedas, foram como um bálsamo para Jonas. Não era muito, mas era o começo. Era a prova de que sua arte, afinal, tinha valor. Nos domingos seguintes, ele voltou à feira. Vendia um desenho aqui, outro ali. Juntava cada moeda com cuidado, pensando em Bia. E, finalmente, com um pequeno montante economizado e o endereço da igreja na mão, ele decidiu que era hora de procurar o médico aposentado de quem a senhora da praça lhe falara. O medo ainda estava lá, mas agora ele carregava consigo a teimosa esperança de que seus traços, seus sonhos desenhados, pudessem de alguma forma pavimentar o caminho para a cura de sua irmã. A cidade grande ainda era um labirinto assustador, mas Jonas começava a encontrar, em sua arte e em sua persistência, um fio de Ariadne para guiá-lo. Com as poucas moedas suadas, fruto da venda de seus desenhos, e o endereço da igreja anotado em um pedaço de papel amarfanhado, Jonas sentia um misto de pavor e uma teimosa esperança formigando em suas mãos. Cada passo em direção ao bairro pobre, onde o médico aposentado supostamente atendia, era uma batalha contra a dúvida que sussurrava em seus ouvidos. E se ele não puder ajudar? E se for tarde demais? Ele afastava esses pensamentos com a imagem de Bia, seu rostinho febril, seus olhos suplicantes. Precisava ser forte por ela, por Léo, pela promessa que fizera. A igreja era uma construção simples, pequena, com paredes caiadas e um ar de acolhimento que contrastava com a dureza da cidade. No fundo, numa salinha modesta com uma mesa, alguns bancos e prateleiras com vidros e caixas antigas, encontrou o Dr. Arnaldo, um senhor de cabelos completamente brancos, olhos azuis aquosos por trás de óculos de aro fino, e uma expressão que mesclava cansaço e uma bondade imensa. Jonas,
Com a voz trêmida, contou sua história. A doença da irmã, a viagem desesperada, a falta de recursos. Mostrou os poucos trocados que conseguira. Dr. Arnaldo ouviu em silêncio, o olhar fixo no menino à sua frente, cuja determinação parecia grande demais para um corpo tão jovem e franzino. Então você veio de longe sozinho por causa da sua irmã? Perguntou o médico ao final, a voz suave. Jonas apenas assentiu, incapaz de falar, o nó na garganta apertando. E esses desenhos que você vendeu? Você os tem aí? Jonas, surpreso, mostrou o bloco de papel com os traços que retratavam a vida como ele a via. A dor, a beleza escondida, a teimosia da esperança. Dr. Arnaldo examinou cada desenho com uma atenção inesperada, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Você tem um olhar especial, menino. Vê o mundo com a alma. Depois de um longo silêncio que pareceu uma eternidade para Jonas, o médico disse: a febre da sua irmã, pelo que descreve, pode ser grave. Preciso examiná-la. Não posso ir até sua vila. Minhas pernas já não aguentam uma viagem dessas. Mas se você conseguir trazê-la até aqui, ou pelo menos chegar mais perto da cidade, talvez eu possa ajudar. O coração de Jonas afundou. Trazer Bia? Como? Ele mal conseguia se sustentar. Vendo o desespero nos olhos do menino, Dr. Arnaldo suspirou. Escute, disse ele. Há uma pequena casa de caridade, um abrigo para famílias doentes do interior, que fica na entrada da cidade, perto da rodoviária. É mantida por umas senhoras muito boas. Se você conseguir chegar lá com sua irmã, diga que eu o mandei. Talvez elas possam lhes dar um teto e alguma ajuda enquanto eu cuido dela. E não se preocupe com dinheiro por enquanto. A arte que você me mostrou já pagou a consulta. Deu a Jonas um papel com o endereço do abrigo e alguns remédios básicos para aliviar a febre, junto com instruções claras. Jonas saiu da pequena sala sentindo como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Mas outro, igualmente grande, tivesse sido colocado em seu lugar. A tarefa de trazer Bia. Agradeceu ao médico com lágrimas nos olhos, prometendo que faria o impossível. Voltou para a pensão de Dona Rosa, o coração dividido entre a esperança recém-acendida e a angústia da nova missão. Contou tudo a ela, que o ouviu com a sua habitual mistura de pragmatismo e compaixão. Menino, você é mais corajoso do que muito homem feito que conheço, disse Dona Rosa. Mas essa jornada de volta e depois trazer sua irmã é perigoso. Ela pensou por um momento, coçando o queixo. Olhe, eu conheço um carreteiro, o Zé, que às vezes faz frete para aquelas bandas. Talvez ele possa te levar até sua vila e, quem sabe, trazer vocês três na volta, se a caçamba estiver vazia. Não custa tentar. No dia seguinte, Dona Rosa o levou para falar com o Zé, um homem grande, de poucas palavras, mas que, ao ouvir a história de Jonas e o apelo de Dona Rosa, concordou em ajudar, cobrando apenas o suficiente para o combustível. A viagem de volta à vila foi tensa. Cada quilômetro vencido era uma mistura de alívio por estar mais perto e de pavor pelo que encontraria. Ao chegar ao casebre do tio, o coração de Jonas quase parou. Léo correu ao seu encontro, os olhos vermelhos de tanto chorar. Jonas, a Bia, ela piorou muito. Jonas entrou no quarto e viu a irmã, pálida, quase sem se mover, a respiração superficial. O tio observava de canto, a expressão fechada, mas havia um traço de preocupação em seus olhos fundos que Jonas nunca tinha visto antes. Sem perder tempo, Jonas explicou o plano, o abrigo, o Dr. Arnaldo. O tio, surpreendentemente, não se opôs. Talvez o estado crítico da menina tivesse quebrado sua casca de dureza, ou talvez ele apenas quisesse se livrar do problema. Com a ajuda relutante do tio e a força desesperada de Jonas, improvisaram uma espécie de maca na carroça do Zé. Léo foi junto, agarrado à mão de Jonas, os olhos fixos na irmã imóvel. A viagem para o abrigo na entrada da cidade foi um suplício. A carroça sacolejava e a cada solavanco, Jonas temia pelo sopro de vida de Bia. Ao chegarem, foram recebidos por uma das senhoras da casa de caridade, Irmã Teresa, uma freira de sorriso doce e olhar firme. Ao mencionar o nome do Dr. Arnaldo, as portas se abriram. Bia foi imediatamente acomodada em um pequeno quarto, e Dr. Arnaldo, avisado por um mensageiro, não tardou a chegar. Foram dias de angústia e espera.
Jonas e Léo mal saíam do lado de Bia. Jonas desenhava sem parar, como se seus traços pudessem infundir vida na irmã. Desenhava o sol, flores, pássaros, tudo que representasse esperança. E aos poucos, com os cuidados do médico e das irmãs, Bia começou a reagir. A febre cedeu, abriu os olhos, e o primeiro nome que sussurrou foi Jonas. Aquele foi o som mais lindo que Jonas já ouvira. O alívio foi tão intenso que suas pernas cederam, e ele chorou ali mesmo. Um choro represado de semanas, de meses, talvez de uma vida inteira. Com Bia se recuperando, a vida no abrigo começou a tomar um novo rumo. Dr. Arnaldo, além de cuidar da saúde da menina, interessou-se genuinamente pelo talento de Jonas. Vendo seus desenhos, percebeu a profundidade e a sensibilidade do rapaz. Jonas, disse ele um dia, sua arte é um dom que não pode ser desperdiçado na roça. Você precisa estudar, aprimorar essa habilidade. Eu conheço uma pessoa, uma velha amiga que dirige uma pequena escola de artes aqui na cidade. Ela valoriza talentos como o seu, especialmente aqueles que vêm da luta. O médico não apenas falou, mas agiu. Levou Jonas e seus desenhos para conhecer Dona Isadora, a diretora da escola. Uma senhora elegante, de olhar perspicaz, que viu nos traços de Jonas a mesma força e verdade que Dr. Arnaldo havia notado. E o surpreendente aconteceu. Jonas ganhou uma bolsa de estudos integral. Poderia estudar arte, aprender técnicas, desenvolver seu dom. Mas e Bia e Léo? Ele não os deixaria. A solução veio de forma inesperada. As irmãs do abrigo, encantadas com a dedicação de Jonas e a doçura dos irmãos, e com o apoio de Dr. Arnaldo e Dona Isadora, conseguiram um pequeno auxílio para que os três pudessem viver em um cômodo alugado perto da escola de artes e do centro de saúde, onde Bia continuaria seu tratamento. Jonas estudaria durante o dia e, à noite, faria pequenos trabalhos de desenho e pintura que Dona Isadora começou a lhe arranjar. Léo também foi matriculado em uma escola pública local. A vida ainda era dura, cheia de desafios, mas pela primeira vez havia um horizonte real, uma perspectiva de futuro que ia além da simples sobrevivência. Anos se passaram. Jonas mergulhou nos estudos. Sua arte floresceu. Suas pinturas e desenhos, que antes retratavam a dor e a esperança de sua infância, agora capturavam a complexidade da vida urbana, as lutas e os sonhos das pessoas comuns, sempre com aquela sensibilidade única que o Dr. Arnaldo identificara. Bia se recuperou completamente. Tornou-se uma jovem forte e alegre, e Léo, um rapaz estudioso e divertido. Jonas nunca esqueceu suas origens, nem os passos descalços que o levaram até ali. Parte do dinheiro que ganhava com sua arte era enviado para o tio, que, envelhecido e mais suave, recebia com uma gratidão silenciosa. O sucesso de Jonas não foi medido em riqueza material, mas na capacidade de transformar sua dor em beleza, sua luta em inspiração. Ele se tornou um artista reconhecido, não nas grandes galerias internacionais, mas no coração de sua comunidade, pintando murais em escolas públicas, ilustrando livros infantis para crianças carentes, ensinando arte em projetos sociais. Seu maior feito, ele sempre dizia, não eram os prêmios que ganhou, mas o brilho nos olhos de Bia e Léo, e a certeza de que, de alguma forma, ele havia cumprido a promessa feita à sua mãe, sob aquele céu estrelado de sua infância. O farol que ele acendeu não estava em uma casa à beira-mar, mas dentro de si mesmo, uma luz feita de resiliência, arte e um amor que nem a mais dura das realidades conseguiu apagar. E essa luz, como a do professor itinerante e a do velho Dr. Arnaldo, ele agora passava adiante para outros meninos e meninas cujos sonhos teimavam em querer voar, mesmo com os pés ainda descalços. Aqui no Rima da Mente, acreditamos na força dessas jornadas, na poesia que existe em cada superação. A história de Jonas nos lembra que as cicatrizes podem, sim, se tornar as linhas douradas que contam quem somos, e que a arte, em todas as suas formas, é uma das mais poderosas ferramentas de cura e transformação que possuímos. Se essa história tocou seu coração, se a jornada de Jonas te inspirou, inscreva-se no canal Rima da Mente.
E vamos juntos, passo a passo, transformar cada desafio em um verso de esperança, cada cicatriz em uma rima de recomeço.